Provérbios 15, 22. Provérbios 15, 22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Provérbios 15, 22. Os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Muitas vezes, eu não quero pedir conselho porque eu fui ensinado que se conselho fosse bom eu não dava. Eu fazia o quê? O que eu fazia? Se conselho é bom, ninguém dá, vende. E aí eu falo, não, descarto. Só que a palavra, aquilo a qual nós acreditamos, o nosso manual de vida diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Às vezes é importante eu dar ouvido ao que a pessoa à minha volta está dizendo. Ah, Duane, mas eu vou ouvir, vai dar errado, vai dar isso, vai dar aquilo. Quem você está ouvindo? Quando dizem conselho, é qualquer um que aconselha você? Você é assim facinho? Qualquer um chega, fala e você faz? É marionete? Fala o que qualquer um faz? Você é desse jeito? Quando dizem conselhos, não é qualquer um que aconselha a tua vida. Mas tem pessoas experientes à sua volta. Para e enxerga quem está à tua volta. Muitas vezes, a tua esposa ou o teu esposo, o conselho dele é bom. Não é o que você queria ouvir. Não é. Mas é bom. Muitas vezes, você tem um servo de Deus à tua volta, que orou muito para que você estivesse na igreja, que pagou um preço ali, ó. E você não quer ouvir esse conselho desse servo abençoado que mora no teu lar. Muitas vezes o teu filho orou para que a família estivesse e você está, mas por ele ser filho, por ele não ter tantas experiências que você tem, você nem escuta. Mas é importante eu estar atento a alguns conselhos. Mas não tem conselho melhor. Não tem conselho melhor, mais eficaz do que o do nosso Deus. Porque quando Deus falar, vai por aqui, não perca tempo. Não perca tempo. Vá por aqui. Se Deus falar, volta, não tem problema o que vão falar, o que vão pensar, o que vão dizer. Volta. Se Deus falar, vai. Muitas vezes, quando eu chego, quando o pastor pede alguma coisa aqui, quando eu tenho que ministrar a palavra, eu não quero estar aqui. Eu não quero fazer. Eu não quero. Mas eu oro. E Deus fala, vai. E fazer o que eu fiz, por exemplo, no início do culto, que não é costumeiro fazer, eu não queria fazer. E eu relutei para não fazer, mas Deus falou, faça. E nós precisamos ouvir os conselhos que vêm do alto. Ah, Duane, mas como que eu faço para ouvir esses conselhos? Como que eu faço? Muitas vezes, nós precisamos mergulhar mais perto de Deus, para que Ele venha falar conosco, para que nós possamos ouvir essa voz. Nós precisamos ter alguns comportamentos, algumas atitudes. Salmos 119, 105 fala, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Salmos 119, 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. E aí, qual que é a dúvida? Qual que é a sua dúvida? Ainda está em dúvida se ele vai te conduzir para o lado bom ou não? Se ele vai te conduzir para o certo ou não? O certo não é o que você quer. O certo não é o que você quer. Nem sempre o que você quer vai ser bom. Por isso esse conselho precisa ser ouvido. Por isso a voz de Deus, ela precisa estar gritando na tua mente. E vou ser bem transparente. Quando Deus falar contigo, você pode ter certeza que sempre vai ter uma confirmação de fora para você. E aí você fala, eita Deus, foi o Senhor mesmo. Escute a voz de Deus. Escute a voz de Deus. Quando eu falo escute a voz de Deus, eu estou dizendo escute
Mas para eu escutar um de vocês aqui, eu tenho que perguntar alguma coisa. Eu tenho que ter comunicação, tem que ter diálogo, senão vocês não falam. Se vocês não falam, como que eu escuto vocês? Comunicação. E a comunicação é eu conversar com Deus e Deus conversar comigo. É isso ou não? Comunicação. Aqui está a palavra de Deus. Quando eu me aproprio dessa palavra, quando eu leio essa palavra, eu estou conversando com Deus. Porque depois que eu leio a palavra, eu preciso estar atento ao que mais Ele está dizendo, além do que está aqui. Porque esse discernimento, Ele traz à minha mente. Mas eu preciso me calar para ouvir a voz de Deus. Muitas vezes numa oração eu chego e eu tenho uma oração de 5 minutos e eu fico 5 minutos. Pronto, acabou, tchau. E vai embora. E vai correr, porque o dia é longo, porque o dia é extenso, porque eu tenho muitas tarefas. Ei, que diálogo foi esse que só você falou? Você ouviu o que Deus falou? Separou e respirou e manteve aquele silêncio. E esperou as coisas se organizar na tua cabeça para que de verdade você ouvisse a voz de Deus? Ouça Deus falar. Mas para isso, você precisa de um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de tempo. Se contenha. Deixe seus afazeres para lá. Você vai fazer, mas você tem que ter um planejamento para ter contato com Deus. Para falar com Ele e ouvir a voz dEle. Para ouvir a voz de Deus, primeiro passo, primeira coisa que eu tenho que fazer, conheça Ele. Conheça Ele. Conheça Ele. Mergulhe aqui, ó. Leia a palavra. Leia a palavra de Deus para você conhecer quem é esse Deus. Não fique com o que te apresentam, porque pode ser que estão te apresentando coisas erradas. Se aprofunda. Leia a Bíblia. Ah, não, mas eu estou meio dificuldade em ler, eu não consigo entender. Olha aí, conversa com ele, pede para ele te ajudar a te entender essa palavra. Não fique só com o que estão te dando, porque te dão um pouco. Te dão um pouco. Você pode vir aqui, ó, das 9 ao meio-dia. Só ministração, ainda é pouco. Deus pode te dar muito mais. Nos tempos. O meu tempo é diferente do tempo dele. E em pouco tempo ele pode te dar muito mais. Basta você buscar. Basta você conhecê-lo, se aprofundar. E ele vai fazer. A oração, ela é importante.